Opa, beleza? Tudo maravilha? Então vamos seguir no nosso curso aqui. Tá ficando muito bacana, bastante conteúdo para vocês estudarem aí. Já dá para ter uma base bem gigantesca do que dá para ser feito por aqui, né? Então, espero que vocês estejam gostando aí. Vamos seguir aqui. Agora vamos falar sobre a ferramenta de texto aqui do Photoshop, que é uma ferramenta muito importante, até porque a gente utiliza texto em quase tudo que a gente vai fazer, né? A não ser quando a gente vai fazer montagem, algum tipo de edição que não seja cenário, que não seja montagem fotográfica, mas pensando no trabalho do dia a dia, como alguém que trabalha como criador para arte de mídias sociais, banners para ads e tudo mais, a gente utiliza bastante texto. Então é legal a gente dominar também texto aqui dentro. Para você ativar aí a ferramenta texto, aperta o T, né? Então, apertou o T, ele vai virar aqui normal, como a gente já conhece. Primeira dica, caso você dê um clique e escreva aqui, ó, texto, Ctrl Enter, você sai da ferramenta de edição, tá? E aí eu vou dar Ctrl T para dimensionar, tá? Ó, por exemplo, texto. Aperta o T, clica no meio aqui, ó, ele vai abrir de novo para você, texto. Segura o Shift para ficar maiúsculo e beleza. Aqui eu tenho o meu texto porque eu dei um clique, tá? A outra diferença é quando você vem e cria uma caixa de texto. Então você clica, segura, você clica aqui, ó, segura, tá vendo que eu tô criando uma caixa? Então isso aqui é legal quando você vai diagramar, colocar algum texto. Então eu vou colocar aqui uma caixa desse tamanho aqui, ó. Aí agora que eu escrevi, ó, blá 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 blá, e vou aumentar aqui minha fonte, tá? A gente já passa ali para aumentar a fonte e tudo mais. Eu aumentei aqui minha caixa, se eu continuar escrevendo, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai respeitar a caixa que eu tô utilizando, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó. Tá vendo? Então, a diferença desse texto aqui, que eu não consigo fazer isso, porque eu dei um clique só fora. Eu dei só um clique, ó, escrevi. Ele não é uma caixa. Quando eu clico e arrasto, ele cria uma caixa e eu trabalho dentro dessa caixa, tá? Essa é a diferença de um pro outro. Ainda com a ferramenta texto, deixa eu voltar esse texto aqui, que eu vou utilizar ele como exemplo. Fui lá e escrevi meu texto, violão, que é a nossa aula que vai rolar aí quando a gente cria a nossa social media. Quando você aperta o T, que você tá aqui em cima, na barra de parâmetros, lembra que eu falei barra de parâmetros? Tudo é importante ter barra de parâmetros. Aqui, se eu der Ctrl A, ele vai selecionar meu texto e nessa primeira opção eu consigo escolher uma fonte aí para poder trabalhar. Então, sei lá, escolher uma fonte bem louca aqui. Essa aqui. Ctrl Enter, você sai da criação da fonte. Então, eu tô com essa fonte aqui criada. O que mais que eu tenho aqui? Aqui eu tenho as propriedades dessa fonte. Então, deixa eu pegar uma fonte que tenha mais de uma propriedade. Vou pegar aqui a Monte Serra. Se você der um clique aqui dentro e escrever, se você já sabe o nome da fonte, você consegue ver a fonte que você quer. Quando você clica aqui do lado, ó, então eu tenho todos os parâmetros da fonte. Então eu tenho ela itálica, tenho um light, tenho tudo. Vou colocar um extra bold aqui, normal. Ctrl Enter, você sai do formato fonte aí. Aqui, ó, é o tamanho da sua fonte, ó. Literalmente, se eu vier aqui e colocar, sei lá, 400, ele vai aumentar minha fonte aí para 400, né? Então eu volto para a ferramenta T. Aqui é a direção do meu texto. Então, caso você crie um texto bem grande, tá vendo que ele ficou uma fonte por cima da outra? Eu vou dar Ctrl A nele. Vou vir aqui, ó, em propriedades. Caso você não tenha essa caixinha aqui, que a gente já vai passar por ela todinha, eu já te explico. Mas enfim, aqui, ó, nada mais nada menos, você já conhece bastante aí por causa do Word. Então aqui é para ficar à sua esquerda, alinhar ao centro ou à direita, tá? E aqui você muda a cor do seu texto. Quando eu tô aqui com o meu texto selecionado, então eu tenho a opção do que também? Tenho essa opção de deformação. Se você vir aqui, ó, nesse Warp Test, vai abrir essa caixinha e aqui ele te dá várias opções. Então aqui você consegue fazer o arco com a sua fonte e aí você tem os parâmetros para mexer com ela aí, ó, se você quiser, tá? Tem como você fazer o que você quiser aí. E aí tem outras aqui que você pode ir testando aí um por um, tá? Fica à vontade para brincar aí. Quando você finalizar, você dá só um OK aqui, ó, e já era. Beleza? Agora sua fonte tá assim doidona. Eu vou dar Ctrl Z para ela voltar ao normal. E beleza, só dar uma aumentada aqui, ó, Ctrl T e redimensionei ela. Beleza. Aqui tem outras opções de 3D também que a gente nem vai passar, já tem um vídeo aí de 3D no canal, então você dá uma olhada, tá bom? Enfim, tem bastante coisa aqui. E aqui você abre a caixa de edição do seu texto, né? Quando você dá um cliquezinho aqui, ó. Essa aba de caracteres que abriu aqui para mim, ela tem todas as opções para eu poder mudar também. Então aqui minha fonte, o tipo de fonte igual eu passei para você, o tamanho dela. Aí aqui, ó, isso que eu queria mostrar para vocês. Então se eu vier aqui criar um texto, uma caixa de texto, tá vendo que meu texto veio todo embaralhado? Eu posso vir aqui, ó, aumentar minha fonte
E aí aqui, ó, é a altura, tá vendo que o desenho é legal que ele mostra certinho, ó. Aqui eu vou aumentar o espaçamento de uma fonte para outra. Tá vendo, ó? Da linha, o espaçamento entre linhas, tá vendo? E aí você pode aumentar sua caixa aqui também, ó, para mostrar todo o resto do seu texto, tá? Então aí você tem o controle total. Aí aqui você tem outras coisas também. Aí aqui é o espaçamento entre uma fonte e outra, ó, se você quiser aumentar o espaçamento, eu quero minha fonte mais separada. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, criei um texto novo aqui, aulas de violão. Opa. Certo? Vou dar Ctrl T, aumentei um pouquinho, tá bom? E coloquei aqui embaixo aqui do meu violão. Se eu vier aqui, ó, e aumentar, tá vendo? Ele aumenta meu de uma letra para outra. Aí aqui também tem o escalonamento, se é 100% que você quer. Caso você mude, ele vai esticando aí seu texto. Eu não aconselho usar muito isso aqui não. Se você quer seu texto, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui, ó, aulas de violão. E aí eu quiser ele todo maiúsculo, é só dar um clique aqui. Se eu quiser ele inteiro maiúsculo, se eu quiser só a primeira letra maiúscula. Enfim, você fica à vontade para testar isso aqui. Aí aqui, meu, nem falo para você mexer mais nada, que tá beleza. Para texto já tá maravilhoso. Agora o que a gente pode editar de coisas aqui no nosso texto, né? Então, o que a galera utiliza muito é a partir dos efeitos aqui. Você utilizar stroke, então você pode ficar à vontade aí para testar, né? Ó, tá vendo? Ó, stroke, toda a sua aba de estilo de ler aí você consegue editar. Mesma coisa daquela aula que a gente já passou por aqui, tá? Todos os parâmetros são editáveis e você pode ir brincando aí à vontade com o seu texto, tá vendo? Ó? É bem legal quando você aprende a mexer com isso aqui, que você não faz umas paradas bem zoadas, né? No início você vai fazer zoado mesmo, mas não dá nada não. Ó, vamos pegar aqui um roxinho mais claro para ficar como se fosse a borda aqui do violão. Vou diminuir aqui o tamanho do parâmetro. Então tá vendo? Você consegue fazer edições aí, ó. Vou colocar uma sombrinha aqui agora. Uma sombrinha escura, tá vendo? Com pouca coisa eu já consigo fazer o quê? Entre aspas, uma artezinha aí pra vocês ao vivo aí, né? Tá bom? E aqui é o direcionamento da minha sombra, normal, distância, size, e se eu quero ela mais lavada, tá vendo? Então tá vendo? Com poucas coisas você consegue fazer. E aí eu tenho minha aba de texto aqui e os efeitos que eu apliquei. Então eu consigo desligar esses efeitos, consigo vir aqui, dar 2 cliques em cima, continuar editando esse efeito. É normal, tá? Fonte você consegue fazer isso. Ah, então eu consigo também colocar layer de ajuste dentro do meu texto? Consegue, normal. Baixa a luz, aumenta a luz. Mesma coisa que eu ensinei na outra aula lá pra vocês, tá bom? Caso você queira fazer uma edição mais hardcore, sei lá. Ah, esse meu texto de violão eu vou utilizar ele para várias outras coisas. Então pra mim isso aqui tá padrão. Clica com o direito e transforma em Smart. Que aí ele vai virar aí ó, uma layer pra você já prontinha para você poder utilizar em outros projetos. Mesma lógica do Smart que eu expliquei lá na aula de Smart, tá bom? Beleza, vou dar Ctrl Z aqui para ele voltar a ser um texto. Se eu vier aqui ó, agora, clicar com o direito e rasterizar essa layer, vou estar destruindo ela. Então a partir desse momento eu não consigo mais trabalhar como texto. Ó. Se eu vier aqui e tentar fazer alguma coisa, eu não consigo, porque ela virou uma imagem. Então deixou de ser um texto, tá? E aí aqui continua os parâmetros de edição normal, se eu quiser trabalhar. Porém eu não consigo mais usar ela como texto. A partir desse momento ela é uma imagem. Então se eu vier aqui, ó, por exemplo, vou criar uma máscara em cima desse texto, aperto o B para pegar minha ferramenta de brush. Vou aqui selecionar um brush. Peguei um brush mais duro aqui, ó, diminuí ele. Tá vendo que eu tô fazendo as aulas mais dinâmicas, né? Porque eu imagino que você já tenha visto as outras aulas para poder entender tudo isso que eu tô fazendo aqui na tela. Se você não tá entendendo, pode ir para as outras aulas que eu só tô fazendo coisa que eu passei, tá? Então apertei a letra B aqui, ó, tô com a ferramenta tô com a cor preta aqui para esconder, ó. Então a partir desse momento eu tenho uma imagem, ó, tá vendo? E eu vou escondendo e vou mostrando as coisas normal aí, de forma destrutiva e não destrutiva também, tá bom? E aí, todos os parâmetros que eu mostrei pra você aqui, é possível você utilizar dentro da sua layer, tá bom? Da sua layer de texto. Então, praticamente é isso que eu tinha pra falar aqui sobre texto. A gente se vê na próxima aula, espero que você tenha gostado aí, valeu? Precisando, deixa aí nos comentários se tiver alguma dúvida que eu respondo na hora, fechou? Tamo junto, valeu e fui!